Som, som, som. Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa jornada aqui na Universidade Federal do Paraná, que logo esperamos seja também a casa de vocês, né? Então sejam super bem-vindos. E hoje vocês terão, então, uma experiência com nossos professores, que fazem parte de um programa chamado Programa de Extensão Tutorial, PET, Filosofia, que já tem uma história de 30 anos, e espero, e quando vocês entrarem em seus respectivos cursos também, que vocês fiquem atentos ao PET de seus respectivos cursos, porque é uma oportunidade excelente para aprofundar seu conhecimento e, sobretudo, partilhá-lo e aprender coisas que não necessariamente você estaria, num primeiro momento, interessado ou interessada. Então, essa primeira aula é o professor Leonardo. Eu brinco porque eu sempre troco o nome dele, por uma ignorância minha, com o irmão dele, né? Mas, então, teremos... Oi? Troquei? Ah, é, verdade. Agora foi de propósito. Então, vocês terão a primeira aula sobre o grande filósofo da ciência, Karl Raimund Popper, e desejo a vocês uma ótima jornada, lembrando que ao meio-dia vocês estão convidados a saborear, né, o almoço do restaurante universitário, também já é uma experiência, né, gastronômica nova, né, e vocês vão gostar, é uma ótima experiência. E, então, desejo uma ótima aula, tenho aqui um excelente professor e tenho certeza que vocês estão em ótimas mãos. Bom, então, primeiramente, bom dia a todas e todos. A gente está muito honrado com a presença de vocês e é com muita responsabilidade, então, que a gente preparou essas aulas para, enfim, ajudar vocês a conquistar o sonho de vocês, de entrar no vestibular. Então, a gente vai começar com o Popper, que é um filósofo da ciência, que, inclusive, é até curioso, porque hoje a gente não associa muito filosofia à ciência, né? A gente tende a pensar a ciência como uma coisa totalmente objetiva, a filosofia subjetiva, portanto, não tem muito a ver, assim. Mas, na verdade, tem até um clichê de dizer que a filosofia ela é a mãe da ciência. A ciência, como a gente conhece hoje, ela começou a ser idealizada ali pela Idade Moderna. A questão do método científico começou com Descartes, com Bacon. Muito do que a gente usa na ciência até, de lógica e coisas desse tipo, já são bem mais antigas, são da antiguidade. E, então, a filosofia da ciência é essa área que não necessariamente faz a ciência, mas ela pensa a ciência, né? Como eu falei, a ciência surgiu, então, da filosofia, de indagações, de preocupações sobre o conhecimento. A filosofia da ciência também é muito associada à teoria do conhecimento, que a gente chama de epistemologia também, que é a gente pensar como a gente pode conhecer as coisas, como esse conhecimento pode ser seguro. Então, é de questões como essas que os filósofos se debruçaram e foi surgindo a ciência que a gente conhece hoje. É claro que, enfim, hoje em dia a filosofia da ciência ela é bem mais complicada. A gente vai ver que esse texto ele é um texto, eu diria que não é tão fácil, porque ele tem muitos termos que são bem da área assim, da filosofia da ciência, né? Então, o objetivo aqui também é ajudar vocês um pouco melhor a compreender esses termos para o texto ficar mais palatável. Então, a gente vai começar aqui com o Popper. Se quiser passar, por favor. Popper, então, ele é um filósofo da ciência, um dos mais importantes aí do século XX. Ele nasceu em Viena
que à época era um território culturalmente bastante relevante, assim. Muita gente importante em todas as áreas do conhecimento saiu ali de Viena no século XIX, no começo do século XX. A gente tem várias áreas, Beethoven na música, Freud na psicanálise, e o Popper na filosofia da ciência. Inclusive, filosofia da ciência, o pessoal de Viena é muito forte nessa área. Tem um famoso grupo chamado Círculo de Viena, que então vai ser um grupo muito fundamental na história da filosofia da ciência, que eles vão ser responsáveis pelo movimento do positivismo lógico, que é um dos movimentos mais importantes da filosofia da ciência, né? E o Popper, então, ele nasceu e cresceu nesse círculo, ao redor de todo esse ambiente, mas importante dizer que ele não é propriamente um autor do Círculo de Viena, tá? Ele é contemporâneo ao Círculo de Viena, ele faz muita referência aos autores do Círculo de Viena, mas ele não é propriamente um membro. Então, como eu falei, ele nasceu em Viena, um dos autores mais importantes da filosofia da ciência. Ele teve uma trajetória bem interessante. Ele tinha uma preocupação social bastante grande no começo da vida dele. Então, ele foi bem engajado politicamente, assim, por muitas décadas, assim, no início da sua trajetória. Ele foi por muitos anos professor do ensino médio, professor secundarista. E, bom, ele morou em Viena até a época da Segunda Guerra Mundial, quando ele teve que, enfim, fugir de lá. Eu acredito que ele não era necessariamente judeu ou algo assim, mas a gente sabe que essas épocas de autoritarismo não é um ambiente muito bom para pensadores no geral, né? Enfim, acho que pode passar. Então, essa obra dele é uma obra, apesar de ele ser um filósofo que a gente pode dizer contemporâneo, ele morreu tem 30 anos, um pouco mais que isso, talvez. Essa obra ela já tem quase uns 100 anos, ela é um pouco mais antiga, se eu não me engano, de 1934. Então, ela foi, claro, ele reviu a sua obra, reeditou, relançou, mas ela, então, ela está bem numa época de uma discussão forte na filosofia da ciência sobre o seu método lógico, sobre a adição da lógica à filosofia da ciência para definir bem os seus critérios e tudo mais. Então, o tema da obra, como a gente pode ver logo na primeira página, no primeiro capítulo ali, vai ser, então, definir o que é isso, que a gente chama de ciência empírica, e qual que é a lógica do seu método, qual que é o raciocínio que está por trás do método científico. Pode passar, por favor. Bom, então, o Popper, ele começa, nesse capítulo, falando sobre o problema da indução. Quando a gente pensa em lógica do pensamento científico, ele vai afirmar que, na sua época, na época que ele escreveu esse livro, a lógica mais difundida para o pensamento científico é a lógica indutiva. A gente vai entender, então, um pouquinho como que ela funciona. Pode passar, por favor. Bom, a lógica ela vai trabalhar com enunciados que também podem aparecer com vocês com o nome de proposições ou, às vezes, premissas. Mas a gente vai trabalhar com enunciado, porque é o termo que o Popper usa. Então, o enunciado ele é uma afirmação sobre algo, ele é uma observação da realidade, sobre a realidade, no caso, né? É como eu falar, aqui existem 3 cadeiras, João é vestibulando, todos os alunos estão de uniforme, Sócrates é mortal, enfim, essa garrafinha é transparente, coisa nesse sentido, é você trazer alguma observação sobre o mundo. Pode passar, por favor. Então, esses métodos eles vão trabalhar, essa lógica ela vai trabalhar principalmente com 2 tipos de enunciados, que são os enunciados singulares e os enunciados universais. Os enunciados singulares, então, eles vão falar sobre um único objeto ou uma única experiência. Por exemplo, eu falar Sócrates é um homem, eu estou me referindo especificamente a Sócrates. Por isso é um enunciado singular. Esta cadeira é de madeira,
estou me referindo a um objeto em específico. A gente pode pegar outros exemplos aqui. A instituição chamada UFPR é uma universidade. Estou me referindo, então, especificamente à instituição chamada UFPR. Ou eu posso falar, todos os alunos que eu conheço querem cursar Direito. É um enunciado singular, porque você está definindo aqui todos os alunos que eu conheço. Se fosse simplesmente todos os alunos, aí seria um enunciado universal, geral, que a gente vai ver no próximo slide. Pode passar, por favor. Então, a gente tem os enunciados universais, que falam sobre um gênero de objetos ou um gênero de experiências, no geral. As leis científicas vão estar, então, relacionadas a esse tipo de enunciado, que enfim, são regras gerais, e as leis vêm de regras gerais, né? Bom, a gente tem aqui uns exemplos também, como todo vestibulando inscreve-se no vestibular. Percebam que aqui, eu não estou me referindo a alguém específico, estou me referindo a todo vestibulando, é uma regra geral. Aqui, por exemplo, todas as universidades são instituições chamadas UFPR. Vocês podem até comentar, não, mas isso aí está errado. Bom, está errado, mas logicamente está bem construída essa sentença, logicamente ela é válida. A questão é que se a gente for verificar ela no mundo real, a gente vai ver que ela não se aplica, né? Mas, enfim, percebam a inversão que aconteceu aqui. Antes eu falei, a instituição chamada UFPR é uma universidade, agora eu falo todas as universidades, é um enunciado geral. Aqui também, você pode voltar rapidinho? Se vocês repararem antes, aqui dá para ver bem a diferença entre os tipos de enunciado. Vocês podem até olhar aqui e falar, professor, mas você falou todos no enunciado singular, depois todos no enunciado universal, mas aqui, ó, o relevante é essa parte aqui. Todos os alunos que eu conheço querem cursar Direito. Então, esse que eu conheço, ele está singularizando o enunciado, está delimitando. Agora, pode passar de novo, por favor? Agora, todos os alunos querem cursar Direito, aí eu estou falando sobre todos os alunos. Por isso é um enunciado universal, é uma regra. Então, o método indutivo vai trabalhar, e o indutivo e o dedutivo vão trabalhar com esses enunciados singulares e universais. Pode passar, por favor? Então, o caminho do método indutivo vai ser dos enunciados singulares para os enunciados universais. É como eu falar, por exemplo, todas as cadeiras que eu vejo aqui são de madeira. Logo, todas as cadeiras são de madeira. Percebam, eu parto de uma experiência específica para uma lei geral. A gente tem aqui um exemplo clássico do método indutivo, que é todos os cisnes que tenho visto são brancos. E, portanto, todos os cisnes são brancos. Percebam como eu parto de uma experiência, de um enunciado singular, uma experiência minha, todos os cisnes que tenho visto, para uma lei geral, afirmar que todos os cisnes são brancos, na sua totalidade, né? Então, a gente tem aqui o enunciado singular, todos os cisnes que tenho visto são brancos, e o enunciado universal, todos os cisnes são brancos. Então, é com esse tipo de enunciado que essa lógica vai trabalhar. É importante pegar isso, que o método indutivo ele parte do singular para o geral. Pode passar, por favor. Então, esse é o método, como o Popper falou, que ele era o mais aceitado na ciência, né? Ele era o mais, vamos dizer assim, acreditava-se que a ciência correta era feita através do método indutivo. O Popper vai ver um problema nisso. Ele vai questionar essa lógica. Como que você pode justificar que a indução é válida? Como que eu posso dizer que porque todos os cisnes que eu vi são brancos, todos os cisnes, no geral, serão brancos? Como que eu posso garantir isso? Claro que aqui é uma simplificação, mas percebam como fica, parece um argumento meio fraco, parece um argumento que, enfim, como o Popper vai mostrar, esse argumento ele vai sempre precisar ficar se justificando. Quando eu afirmo que todos os cisnes são brancos, baseado numa experiência, eu vou ter depois que partir para outro enunciado universal para explicar esse primeiro, e assim sucessivamente. A gente vai ver aqui um exemplo. Pode passar, por favor. Aí tem um diálogo muito... debate de personalidades fortes, Sócrates e quem, só para a gente
fazer uma imagem um pouquinho do que seria essa regressão ao infinito, né, que o Popper fala. Começando com o que, então? Eu já vi 1000 cisnes brancos. Eu já vi 1000 cisnes e todos eram brancos. Logo, todos os cisnes são brancos. Do singular para o universal, indutivo. Sócrates, por que você acredita que só porque você viu 1000 cisnes brancos, o próximo também será branco? Porque até hoje eu vi muitos casos iguais, a regra geral sempre deu certo. E aí o Sócrates vai de novo. Ok, beleza. Mas como você sabe que, porque essa tua indução funcionou no passado, ela vai funcionar dessa vez também? E o Ken justificando mais uma vez, porque até hoje, sempre que usei a indução, ela continuou funcionando. E aí o Sócrates vai, e como você garante que ela vai continuar funcionando no futuro? E a gente poderia continuar esse diálogo aqui ao infinito, assim, percebem? Sempre vai precisar de um outro enunciado universal para justificar o anterior. E essa é a crítica que o Popper, então, faz ao método indutivo, uma das críticas, né? Então é isso, com isso a gente tira duas coisas. Primeiro, que o Sócrates é bem chato, né? E segundo, que, enfim, o método indutivo ele vai ter essa característica de você for tentar justificar ele, você vai ficar num trabalho infinito. Pode passar, por favor. Bom, e aqui então tem uma citação dele. Resumindo, ele vai falar que, independentemente de quantos casos de cisnes brancos possamos observar, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos. Então, novamente, essa ideia de você partir do enunciado singular para o universal, de você partir dessa experiência individual para formular uma regra geral, para o Popper vai ser uma lógica muito fraca, vai ser uma lógica falsa. Não dá para basear a ciência numa lógica que não vai ter correspondência na realidade. Pode passar, por favor. Bom, a gente falou então um pouquinho do porquê o Popper não gosta do método indutivo, e a gente vai agora então passar para aquele que ele vai defender como sendo o método, como sendo aquele que rege a lógica do pensamento científico. Então, ao invés da indução, ao invés do singular para o geral, o Popper vai defender o método dedutivo, que vai operar um caminho inverso, do geral para o singular. Pode passar, por favor. Bom, o método dedutivo, na verdade, ele tem uma formulação clássica, muitos séculos antes de Aristóteles ali. Antes não, perdão. Na época de Aristóteles, muitos séculos antes de Popper. Agora que eu percebi que ficou até deixei o Popper meio cristianizado ali, né? Séculos antes de Popper, séculos depois de Popper. Mas, enfim. Na lógica aristotélica, então, a dedução ela faz o caminho contrário, como eu falei, do geral para o específico. Isso, na lógica aristotélica, é o que a gente chama de silogismo. Ela, na verdade, vai envolver 3 termos. Vai ser um pouco diferente do método ali indutivo. A gente vai, então, ter um primeiro termo geral, algo como eu falar, todo homem é mortal. A gente vai ter, então, um segundo termo. Esses 2 termos é o que a gente chama de premissas. São 3. São 2 premissas e uma conclusão. Eu tiro a conclusão baseada nessas 2 premissas. Então, uma primeira premissa universal é todo homem é mortal. Uma segunda, abordando um caso singular, específico, Sócrates é homem. E uma conclusão, portanto, Sócrates é mortal, dando um exemplo. A gente pode pegar o exemplo dos cisnes também. Todos os cisnes são brancos. Enunciado geral, universal. Esse animal é um cisne, um enunciado específico. Esses 2 são as premissas. Da premissa eu tiro a conclusão, então, esse animal é branco. Percebe como é um caminho inverso ao indutivo? Eu não estou partindo aqui da experiência para formular uma lei geral. Eu estou partindo da lei geral e chegando até a experiência. Pode passar, por favor. Bom, mas esse método que eu passei ali do silogismo aristotélico não é muito bem o do Popper. Assim, o Popper dá uma incrementada, são aí mais de 20 séculos depois também, né? Ele vai adicionar, então, sobretudo, a prova empírica ao método da indução. Os enunciados, então, do
do método dedutivo do Popper não bastam ser logicamente válidos, igual em Aristóteles, mas eles vão ter que ser experimentados. Vão ter que ser, enfim, comprovados na prática, né? De forma empírica, como a gente fala. Bom, então vai ter uma série de etapas, esse método do Popper, que ele descreve ali no livro. Primeiro a gente começa, então, com uma formulação de uma hipótese geral, e depois a gente vai testar essa hipótese. Aliás, esse é a grande, diria, qualidade do método dedutivo. Porque no indutivo, a gente começa da experiência. No dedutivo, a gente termina na experiência. A experiência vai, então, verificar ou não, a gente vai ver um pouco melhor sobre isso, o enunciado universal. Então, a gente vai ter aqui 4 etapas desse teste, vamos dizer assim. A gente vai ter, então, primeiro pegar essa hipótese geral e aplicar em casos particulares, que é pegar essa hipótese geral, então, esse enunciado geral e deduzir dele enunciados singulares. A gente vai, então, depois avaliar a coerência interna desses enunciados, se eles se contradizem, se há alguma coisa que ainda logicamente apenas não faz sentido. Então, passando pelo teste lógico, é tudo certinho, a gente vai comparar com outras teorias científicas. Se elas se contradizem também, se há ali uma coerência com outras teorias que estão em voga, né? E no final a gente vai ter um teste empírico. A gente vai ver então um exemplo aqui bem prático disso. Pode passar, por favor? A gente pode trabalhar então com a hipótese geral. Sempre que a água é aquecida a 100 graus Celsius, ela entra em ebulição. Vamos pegar essa hipótese e fazer esse passo a passo. Primeiro vamos então deduzir alguns enunciados singulares desse enunciado geral. A gente pode então deduzir 3 enunciados. Se eu aquecer 1 litro de água, ela entrará em ebulição ao atingir 100 graus Celsius. Se eu aquecer 500 ml de água, ela entrará em ebulição ao atingir 100 graus Celsius. Se eu aquecer a água até 95 graus Celsius, ela não entrará em ebulição. Beleza, pegamos aqui 3 exemplos particulares. Vamos agora para a próxima etapa, vamos testar eles. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente vai ter a avaliação da coerência interna dessa teoria. Se ela, logicamente, está coerente, faz sentido. Primeiro, vamos pegar a relação entre os próprios enunciados. Tem algo entre eles que torna eles contraditórios entre si. Um nega o outro. Pode voltar, por favor? Se a gente analisar aqui, eu acredito que não. Bom, está falando que a água aquecida a 100 graus entra em ebulição. Não está falando nada sobre a quantidade de água que é necessária para isso. Então, seja 1 litro, seja 500 ml, aparentemente está tudo certo. Também, acho que nenhuma dos enunciados singulares contradiz o outro. Pode passar, por favor? Agora, então, vamos pegar esses 3 enunciados. Será que eles contradizem essa hipótese geral? Pode voltar, por gentileza? Então, pensando aqui, será que tem alguma contradição entre esses casos particulares com a nossa hipótese geral, por enquanto? Bom, como eu falei, está falando que a água aquecida a 100 graus, ela entra em ebulição. Novamente, pode ser 1 litro, pode ser 500 ml, ali isso não está sendo impeditivo. Aqui, por exemplo, se eu aquecer a água até 95 graus, ela não entrará em ebulição. Alguém pode pensar, então isso aqui está contradizendo a hipótese? Não, na verdade está confirmando a hipótese. Isso aqui seria como se fosse a negação da hipótese. A gente não alcançou os 100 graus que está ali, a gente está em 95. Então, aparentemente, a coerência interna desse sistema, nessa teoria, está correta. Pode passar, por favor. Pode passar mais uma vez. Bom, vamos então comparar essa teoria com outras teorias científicas em voga. Será que se a gente falar que sempre que a água é aquecida a 100 graus Celsius ela entrará em ebulição, contradiz algum outro enunciado científico? Bom, a gente pode pensar que nas leis da física a gente sabe que a pressão atmosférica influencia no ponto de ebulição da água. Então, se eu esquentar uma água
no nível do mar. E se esquentar uma água no topo da montanha, a temperatura que ela vai entrar em ebulição não vai ser a mesma. Dessa forma, então, a gente não pode afirmar esse nosso enunciado geral. Então, a gente vai precisar reformular essa teoria que foi rejeitada já antes de completar todos os passos. Pode passar, por favor? Então, aqui a gente teria um exemplo de uma hipótese geral reformulada. Sempre que a água é aquecida a 100 graus Celsius, ao nível do mar, ela entra em ebulição. A gente faz de novo o mesmo processo com essa hipótese geral. Pode passar, por favor. Primeiro a gente aplica em casos particulares. Aqui está bem similar ao que estava antes. Então, pode passar, por favor. Avaliando a coerência interna dessa teoria, há algo entre esses enunciados que se contradigam? Acredito que não. Tá como estava antes, o que a gente adicionou foi ao nível do mar. Também não são contrários à hipótese geral. A gente pode avançar, então, por favor. Pode passar, por favor. Então, comparando também com outras teorias, nosso enunciado, sempre que a água é aquecida a 100 graus Celsius, ao nível do mar, ela entra em ebulição. Fizemos toda uma análise lógica da coerência interna dessa teoria. Aparentemente, os enunciados dela não se contradizem entre si, está tudo certo. Também, a princípio, não há nenhuma outra teoria científica que está contradizendo ela em comparação. Então, a gente vai passar para a próxima fase, que é o teste empírico. Pode passar, por favor. Então, se a gente imaginar aqui um teste empírico dessa hipótese, a gente pode pensar aqui, então, estava lá o Olivia Rodrigo em Caiobá, recentemente, e então ela decidiu aquecer 1 litro de água até 100 graus Celsius, na praia de Caiobá, ao nível do mar, e ela verificou que o líquido entrou em ebulição. Ou seja, essa hipótese geral, ela foi comprovada pela experiência, mas a gente vai ver que essa comprovação ela é temporária. A qualidade dessa teoria é que, no final, ela pode ser testada. Esse vai ser o grande mérito do meu método dedutivo para o Popper. Pode passar, por favor. Bom, então fica a questão. A partir de agora, essa teoria é válida para sempre? Sempre que a gente aquecer a água a 100 graus Celsius ao nível do mar, ela vai entrar em ebulição? A primeira coisa que a gente vai pensar, a princípio a gente vai pensar, sim. Eu afirmo que sempre que isso acontecer, sempre que nessas condições a água vai entrar em ebulição. Mas não é bem assim, na verdade. Por mais que a gente esteja uma experiência que verificou essa teoria científica, o Popper ele vai trabalhar com um critério chamado falseabilidade. Que vai ser a gente vai ver que é importante pegar esse termo, porque ele vai ser o contrário da verificabilidade, que é outra teoria. Enfim. Essa falseabilidade do Popper quer dizer justamente que a teoria científica ela sempre pode ser testada. Se ela sempre pode ser testada, ela sempre pode ser refutada, ela sempre pode surgir uma outra teoria que a rejeite. A gente pode pensar, por exemplo, quando a gente estuda física, a gente estuda os modelos atômicos. E a gente vê que tem uma evolução desses modelos atômicos. Primeiro a gente achava que a partícula menor existente era o átomo, depois a gente descobriu prótons, elétrons, hoje em dia, enfim, física quântica trabalha com partículas ainda menores que os elétrons e os prótons. Quer dizer que a ideia de átomo no início ela era então falsa e agora a ideia que a gente tem é verdadeira? Não, quer dizer que justamente o conhecimento científico ele é um conhecimento seguro, mas ele não constitui uma verdade eterna. Ele está sempre se revendo. A qualidade do conhecimento científico, a segurança desse conhecimento é justamente isso. Ele está sempre se testando, se retificando, se corrigindo. Então, por exemplo, se a gente pensar esses modelos atômicos, a gente vai ver cada vez mais que as teorias foram avançando. Modelos que antes eram
tidos como a verdade, vamos dizer assim, eles foram, enfim, foram remodelados e passaram a não ser mais válidos. E, como eu falei, essa vai ser a grande qualidade, então, da ciência para o Popper. Ela sempre pode ser testada e, um ponto fundamental, para o Popper, o enunciado científico ele nunca é definitivo. Porque se ele for definitivo, se ele for uma verdade para sempre, ele quebra essa regra, então, que ele pode ser testado e ele pode ser falsificado, pode ser rejeitado. Pode passar, por favor. Então, o Popper também ele vai se preocupar com uma coisa que ele chama de o problema da demarcação. Quais são os critérios daquilo que eu posso chamar de ciência empírica e daquilo que vai ser uma outra espécie de conhecimento? Bom, a gente já tem uma pista aqui. A ciência empírica vai trabalhar, a lógica dela vai trabalhar com a dedução do geral para o específico e não a indução, que é do específico para o geral. Pode passar, por favor. Então, o Popper vai criticar principalmente um grupo conhecido como positivismo lógico. Esse termo positivismo é importante ter cuidado porque ele é bem abrangente. Ele é uma corrente filosófica que começa com Augusto Comte, século XIX, XVIII, se não me engano, não tenho certeza agora. Mas, enfim, ele tem várias facetas, vamos dizer assim, e esse termo positivismo é um termo que também tomou várias conotações. Ele é muito conhecido, o positivismo, por trazer uma ideia de crença no progresso, de uma crença muito forte na ciência. Se a gente pegar o lema da bandeira do Brasil, por exemplo, ele é um lema positivista, ordem e progresso. Porque, enfim, os militares que instauraram a República, muitos deles eram dessa corrente do positivismo. Bom, então, no positivismo, mais especificamente no positivismo lógico, que é uma ideia, então, que é uma corrente de pensamento que vai pensar a ciência ali nesse círculo de Viena, eles vão se preocupar muito em separar a ciência daquilo que a gente chama de metafísica. Metafísica é um conceito na filosofia que, se a gente pegar o nome, a gente já tem uma ideia do que é. O prefixo meta ele quer dizer além de. Então, metafísica é o que está para além da física, além do mundo físico. São coisas que eu não posso, por exemplo, esse vai ser o grande ponto dos positivistas lógicos, eu não posso experimentar sensorialmente essas coisas metafísicas. Por exemplo, eu posso olhar para a tampinha dessa garrafa e falar que é azul, mas eu não posso olhar diretamente para a justiça, vamos dizer assim. Eu não posso... se a gente pensar, a religião é muito relacionada à metafísica também. Como que eu posso, por exemplo, provar a existência de Deus? Questões como essa, que vão ficar do lado da metafísica, elas vão ser questões que os positivistas lógicos vão querer separar da ciência. A ciência tem que ser objetiva. A ciência tem que falar sobre coisas que eu posso verificar na experiência. Eu não posso verificar na experiência, objetivamente, o que é a justiça. Bom, então, esses positivistas lógicos, preocupados em separar, então, o que a gente chama de ciência empírica da metafísica, eles vão defender algumas ideias de como a ciência deve ser. Eles vão, então, falar o conhecimento só pode vir da experiência, então, esse conhecimento que a gente vai chamar de subjetivo, que são coisas que a gente não pode definir propriamente, a gente vai deixar do lado de, enfim, de outras áreas do conhecimento, não vai ser da alçada da ciência empírica. Eles também vão afirmar que a validade das teorias científicas repousa nas experiências essenciais. O Popper vai falar que os positivistas lógicos eles pensam conforme a lógica indutiva. Então, eles vão, como eu falei, indutivo, a gente vai do específico para o geral. Então, eles vão colocar nessa base dessas experiências singulares, coisas bem essenciais, como os sentidos sensoriais, como, enfim, coisas bem imediatas, como a visão, sensação, paladar, que são coisas que a gente pode
testar, assim, eles vão ser bem preocupados com essa característica de coisas que você pode experimentar, o conhecimento que você não pode, de alguma forma, experimentar, o enunciado que você não pode verificar na experiência, eles vão deixar de lado. E eles vão ser, então, vão estar do lado dessa teoria aqui, que é a teoria da verificabilidade, que é algo que isso é importante vocês pegarem. O Popper vai se opor a isso. Para eles, só é válido no conhecimento aquilo que pode ser verificado pela experiência. É importante a gente entender que a experiência também ela está presente no Popper, mas a lógica é diferente. No Popper, a experiência... Por que aqui é verificabilidade? É no sentido de que aquilo que foi verificado, ele é seguro, ele é um conhecimento que a gente pode tomar ele como definitivo. E essa ideia de conhecimento definitivo é uma coisa que o Popper vai se afastar. Então, para o Popper, o enunciado científico, ele é não aquele que pode ser verificado, mas é aquele que pode ser falseado. Ele vai ser, enfim, ele vai poder ser testado. Ele vai permanecer como válido enquanto não surgir alguma teoria que o retifique, que o negue, que o falseie. Pode passar, por favor. Bom, então, como eu falei, o Popper ele é bem crítico dos positivistas lógicos, apesar dele estar no começo de sua vida ali cercado nesse meio, ter muito contato com esse grupo. Ele não é parte do Círculo de Viena, é importante deixar isso claro, isso pode, de repente, confundir em prova. Ele se distanciou por justamente pensar que essa corrente de pensamento partia de uma lógica indutiva que não correspondia com aquela que ele pensava para o conhecimento científico. Bom, ele vai fazer algumas críticas ao positivismo, como que se você considerar, então, que apenas os enunciados singulares podem ser verificados pela experiência, o universal ele vai ter um caráter meio metafísico, então, porque, por exemplo, se eu afirmar que eu só posso verificar pela experiência enunciados singulares, a gente voltar para o exemplo dos cisnes. A gente falar, todos os cisnes que eu vi são brancos, logo todos os cisnes são brancos. Se a gente só pode verificar o enunciado singular, a única coisa que a gente pode afirmar é que todos os cisnes que eu vi são brancos. Mas essa indução de levar ao enunciado geral de que todos os cisnes são brancos, ela vai tomar um caráter subjetivo, porque vai falar. Se eu não posso verificar ela vai ser uma metafísica, ela vai ser algo que você não pode experienciar. Então, ele vai falar que, ironicamente, esses positivistas lógicos que buscaram separar a metafísica da ciência, na verdade, confundiram as duas. Então, desse modo, o Popper vai falar que a verificabilidade, que é esse critério de demarcação do que seria a ciência empírica, segundo os positivistas, não pode ser o critério de demarcação que vai separar a ciência empírica e metafísica. E aí ele vai propor no seu critério. Pode passar, por favor. Então, a gente vai ter esse critério de demarcação pensado pelo Popper, que, novamente, é importante deixar isso claro, ele não vai rejeitar a experiência vai ter papel fundamental, só que a gente tem que perceber que tem um caminho inverso, como eu falei. No método indutivo, reforçando, a gente parte da experiência para o geral. O Popper não. Ele vai partir do geral para a experiência. Pode passar, por favor. Então, o Popper decidiu pensar o seu critério de ciência empírica. E ele vai, para isso, definir algumas condições para esse critério. Primeiro, a gente tem que pensar que não basta que a teoria ela seja válida somente no sentido lógico, porque a ciência, afinal, está tentando falar sobre o mundo real, está tentando representar o mundo de alguma forma, tentando fazer esse conhecimento seguro sobre a realidade. Então, não basta que seja lógico. Lembra que a gente viu lá no começo, eu falar que todas as instituições, todas as universidades são instituições chamadas UFPR, logicamente até faz sentido, mas se a gente for verificar na realidade, não. Né? Bom,
os enunciados científicos, eles também, apesar disso, eles não basta que seja logicamente válido, mas precisa ser logicamente válido. Eles não podem se contradizer, porque essa incoerência levaria à representação do mundo que é impossível. Se o nosso conhecimento ele parte dessas estruturas lógicas, a gente criar um sistema que se contradiz vai implicar em deduções que não vão se verificar no mundo real. Certo? Então, indo aqui para a última parte, o sistema lógico, então, da ciência empírica, ele também deve ser diferente de todos os outros sistemas lógicos, porque se a gente pensar num sistema, num mundo logicamente ordenado, num sistema lógico, eles são infinitos. A gente pode pensar infinitos sistemas lógicos que têm uma consistência interna. Mas somente um pode representar nosso mundo. Enfim, pode passar, por favor. Então, o Popper vai tentar fazer a sua definição do que é ciência empírica, colocar essa delimitação, essa demarcação. Ele vai se preocupar, então, beleza, eu tenho um sistema lógico que ele é coerente, ele não se contradiz, mas como que eu posso garantir que ele vai estar relacionado com a realidade, com o nosso mundo da experiência? É importante dizer também que nessa época da filosofia, a gente já não pensa a ciência como representando a realidade como ela é, porque a gente entende que isso não é bem acessível. A gente pensa, quando a gente fala em mundo da experiência, é realidade como ela aparece para a gente, como a gente experiencia a realidade. Isso que a ciência quer pensar, então, esse mundo da experiência. Bom, e a resposta dele para essa questão foi que esse sistema ele pode representar esse mundo da experiência porque ele é capaz de ser submetido a provas e ele resiste a essas provas. Importante isso, ele tanto é submetido como ele resiste a essas provas. Como eu falei, não tem enunciado, para o Popper, não tem enunciado científico que é eterno. Ele vai ser, vamos dizer assim, válido enquanto ele não for falseado por outro sistema. Mas ele sempre, o que caracteriza o enunciado científico é que ele sempre pode ser falseado, mesmo que ele se sustente no tempo, ele sempre pode ser falseado. Como eu falei, dos modelos atômicos lá, a gente foi passando de um para um. Portanto, então, não a verificabilidade, mas a falseabilidade vai ser o critério de demarcação do Popper para a ciência empírica. Pode passar, por favor. Então, ele vai falar também rapidinho sobre a objetividade da ciência, o que é esse caráter objetivo da ciência. Pode passar, por favor. Então, para o Popper, a objetividade da ciência, ela se fundamenta justamente nisso, de que os enunciados científicos eles podem sempre ser testados, eles podem ser intersubjetivamente testados. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que pode ser testado por qualquer um. Ele é intersubjetivo, ele é uma subjetividade compartilhada, todos podem verificar esses enunciados científicos. Então, só que em ordem de fazer isso, o cientista não basta que ele elabore a hipótese e verifique ele mesmo e tenha a convicção dele de que aquilo está certo, mas seja algo que ele não possa, que outra pessoa não possa reproduzir aquele experimento. Isso é uma característica importante da ciência. Os experimentos, as hipóteses, elas devem ter uma forma de como você reproduzi-las para que todos possam verificá-las. De novo, é daí que vem a segurança do conhecimento científico. Por isso é um conhecimento seguro, porque todos podem testá-lo, podem prová-lo. Ele não tem esses enunciados dogmáticos e, enfim, eternos. Pode passar, por favor. Bom, então, essa ideia também de que não pode existir enunciado definitivo na ciência também decorre do fato de que, nessa lógica da dedução, a gente sempre pode pegar um enunciado geral, uma lei científica, e deduzir um caso particular dela, que logicamente é válido, como a gente fez todo esse processo, lembra? Com a questão da água. Você pode sempre deduzir um novo enunciado,
Se ele passar por esses critérios de ter uma consistência lógica interna tranquila, ele não negar a hipótese geral, ele poder ser testado. Se ele for testado e rejeitado, a gente vai ter que repensar a teoria. Caso contrário, se essa teoria não for falseada, ela se mantém. Então, é importante frisar isso. Para o Popper, não existe enunciado definitivo na ciência. O que caracteriza os enunciados científicos é que eles sempre podem ser testados e falseados. Pode passar, por favor. Então, aqui, colocando uma citação que eu acho importante, ela está bem no finalzinho ali do primeiro capítulo. Em outras palavras, recuso-me a aceitar a concepção de que, em ciência, existam enunciados que devamos resignadamente aceitar como verdadeiros, simplesmente pela circunstância de não parecer possível, devido a razões lógicas, submetê-los a teste. Então, enunciado científico é todo aquele enunciado que pode ser submetido a teste. Se ele não pode, ele não é científico. Pode passar, por favor. Então, vou tentar aqui fazer algumas questões, para ver se o que a gente absorveu. Pode passar, por favor. Eu peguei questões aqui, pessoal, elas não são de vestibular necessariamente, são de concurso público, mas dá para a gente testar rapidinho o que a gente viu aqui. Bom, a questão diz, o filósofo da ciência Karl Popper defendeu a ideia de falsibilidade como critério lógico para a avaliação das teorias científicas. Assinale a opção que descreve corretamente um aspecto da falsibilidade de Popper. Vamos, então, falar um pouquinho de um por um. Primeira opção. Uma teoria deve ser avaliada pela quantidade de fatos que corroborem suas afirmações. Bom, não, pessoal, a gente viu que isso aqui, na verdade, ela vai ser a indução, vai ser aquela lógica de eu pensar, bom, se eu vi 1000 cisnes que são brancos, então todos os cisnes são brancos. Não, não basta que eu tenha essas diversas experiências pessoais sobre algo para que aquilo seja verdade. Às vezes é meio contraintuitivo, porque tem até um problema lógico, enfim, bem famoso na filosofia, que é uma crítica que o David Hume, filósofo escocês, faz ao indutivismo também. Ele vai afirmar que não é porque eu vejo o sol nascer todos os dias que ele vai nascer amanhã. O que está por trás disso é que não basta essa coleção de experiências singulares, individuais, para eu afirmar uma lei geral sobre algo. Então, essa primeira questão está descrevendo uma lógica indutiva, então ela está errada. Pode passar, por favor. Uma teoria abandonada quando seu paradigma é esgotado, levando a uma ruptura total. Bom, essa aqui pode estar meio confuso, porque aparentemente não tem nada a ver com o que a gente viu até agora. Mas eu vou dar uma dica para vocês, que quando vocês verem esse termo paradigma, ele está sempre se relacionando a outro filósofo, é Thomas Kuhn, um filósofo da ciência também. Bom, não é bem isso que o Popper fala, né? Ele não trabalha nem com esse conceito de paradigma, ele vai trabalhar com a ideia de prova, de teste e falsibilidade. Então essa aqui também está errada. Pode passar, por favor. Uma teoria se aproxima da verdade na medida em que oferece descrições verossimilhantes da realidade. Será que é isso que o Popper falou? Primeiro, isso aqui também parece estar muito mais próxima de uma lógica indutiva. De novo, o Popper ele vai pensar nessa ideia da qualidade do enunciado científico, vai ser aquele que pode ser testado. A gente tem que reforçar esse ponto porque ele é fundamental. Então, não basta que você ofereça uma descrição verossimilhante da realidade. Eu posso falar que, como a gente fez anteriormente, todos os cisnes que eu vi são brancos, portanto, todos os cisnes são brancos. Aparentemente, está tudo certinho, uma descrição verossimilhante. Mas é uma coisa que não tem uma justificação científica, não pode ser testada. Então, a gente vai rejeitar essa letra C também. Pode passar, por favor. Uma teoria é científica quando suas asserções são passíveis de refutação pela verificação empírica. Então, acredito que nós temos aqui a nossa alternativa correta. É justamente isso que a gente está trabalhando aqui com o texto do Popper. A teoria ela é científica quando ela é passível de refutação, ou seja, quando ela pode ser
testada pela verificação empírica. De novo, lembrando, a experiência faz parte do método do Popper, só que está lá no final dessa cadeia. Primeiro eu parto da hipótese geral, faço as deduções, e lá no final eu faço a minha experiência, para testar se essa lei vai ser falsificada ou vai se manter. Pode passar, por favor. Bom, então a gente tinha também essa última alternativa aqui, uma teoria eficaz quando consegue incorporar de forma coerente os conhecimentos anteriores. Aparentemente ela pode até parecer certa, porque lembra como a gente viu, a teoria ela tem que estar de acordo com outras teorias científicas, elas não podem se contradizer. Só que aqui tem um termozinho importante. A teoria eficaz quando ela consegue incorporar. Na verdade, não, a gente viu que uma teoria ela pode rejeitar a outra. Uma teoria científica, quando ela não é falseada, ela pode rejeitar uma outra, que até então estava em vigor. Pode passar, por favor. Vamos então para a segunda questão. Karl Popper, em sua crítica à metodologia científica tradicional, problematiza a utilização do método indutivo no contexto da ciência. Cenário alternativa que melhor reflete a posição de Popper. Vamos para a primeira aqui, então. Popper defende que a indução é um método infalível para confirmar teorias científicas. Aqui a gente já viu que está errado. De novo, reforçar esse ponto. O Popper é um crítico do método indutivo, ele vai defender o método dedutivo. De novo, indução é do singular para o universal, o Popper defende a dedução, que é do universal para o singular. Então essa aí já está errada. Pode passar, por favor. Para Popper, a indução é a base do conhecimento científico. Não, de novo, é a dedução. Pode passar. Popper acredita que a indução pode ser utilizada para provar teorias científicas. Novamente, só com essa noção de indução e dedução, a gente já eliminou aqui 3 questões bem facilmente, né? Pode passar, por favor. Letra D. Popper critica a indução, argumentando que ela não pode ser usada para justificar teorias científicas de forma conclusiva, pois o número de observações sempre será limitado e sujeito a erros. Parece que essa aqui é a alternativa certa. Como a gente viu, não é porque eu vi 1000 cisnes brancos que eu posso garantir que todos são brancos. Esse tipo de lógica sempre vai ser limitada. Por isso, ela não é confiável. Pode passar. Então, só também falar por que isso aqui está errado. De novo, aqui, ó, Popper defende que a indução é um método válido para a ciência. Não é o caso, é a dedução. Pode passar, por favor. Então, chegando aqui ao final, pessoal, os pontos que eu acho que são os principais para vocês reterem dessa aula. Pegar bem essa diferença entre o método indutivo e dedutivo. Indutivo do específico para o geral, lembram dos cisnes? E dedutivo do geral para o específico. Lembra da Olivia Rodrigo tecendo a água lá. Bom, então, justamente, pegar a diferença desses 2 métodos e entender que o Popper ele critica o método indutivo. Ele se afasta da indução e ele vai defender, então, que a lógica da pesquisa científica ela é uma lógica dedutiva. Porque a dedução, ao final, ela propicia que você possa testar aquele enunciado. E, de novo, isso aqui é muito fundamental. Popper, então, ele vai criticar a verificabilidade, ele vai criticar essa ideia de que o conhecimento que ele é verificado na experiência, ele é, portanto, eterno, ele é, portanto, agora irrefutável. Não. Isso pode parecer contraintuitivo para a gente, porque a gente sempre pensa a ciência como conhecimento muito seguro, até como a verdade das coisas. Mas para o Popper não. Para o Popper o enunciado científico é aquele que não foi falseado. Ele está sempre passível de ser testado, e enquanto ele não for falso, ele se mantém. Se for o caso de uma outra teoria refutar ele, enfim, essa nova teoria que vai ser a teoria vigente. Pode passar. Bom, pessoal, acho que é isso. Eu vou abrir agora para perguntas, se alguém tiver alguma questãozinha, alguma coisa que quer esclarecer. Por favor.
Então, não. Para o Popper, para você poder chamar um enunciado de científico, ele tem que poder ser testado, isso que ele chama de intersubjetivo. Esse termo pode até aparecer na prova, interessante. A ideia de que todos podem testar ele. Claro, a gente fala todos, mas assim, é uma simplificação, né? Muitos experimentos, por exemplo, uma coisa científica de laboratório controlado, só um cientista treinado vai poder verificar e tal. Mas esse que é o ponto, a comunidade científica pode reproduzir esse experimento e chegar nas mesmas conclusões. Se não for o caso, vamos dizer assim, é um enunciado que só vale para você. Então ele é subjetivo, não é objetivo. Então ele não pode ser válido. Algo mais? Sim, sim. Os cientistas, no geral, não sempre buscam. Ele criticava, mas ele criticava justamente porque o critério de demarcação deles, que achava que estava separando a ciência da metafísica, na verdade estava juntando as duas coisas. O Popper vai argumentar que o critério dele é que vai fazer essa demarcação corretamente. Não é no sentido de desmerecer a metafísica, ele vai até falar numa passagem do texto que a metafísica ela tem a sua relevância, ela é muito importante. Por exemplo, muitos termos da metafísica influenciaram a ciência. Por exemplo, a gente pensar a ideia de átomo, ela é uma ideia que foi pensada lá na Grécia Antiga, muito tempo atrás, que até então, você pensar em átomo, menor partícula existente, é uma coisa que você não podia verificar. Então, era uma ideia metafísica, né? Que depois, então, foi incorporada na ciência. Enfim, com progresso tecnológico e tudo mais. Então, deixa claro, é separado, ciência e metafísica não se misturam, mas vamos dizer assim, a metafísica também tem seu valor para fazer o cientista pensar, sonhar, vamos dizer assim, e tentar entender o mundo. E, pessoal, algo mais? Então, pessoal, queria agradecer bastante pela presença de todas e todos. Novamente, agradecer pela confiança que vocês depositaram na gente. Desejar boa prova e muito obrigado.